Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 90 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula já no finalzinho de tarde, quase início da noite, de 14 de abril de 2024. E hoje nós vamos analisar a comunicação de um espírito boêmio. É intitulado como espírito boêmio. Não há nem o nome dele, mas ele representa com certeza muitos espíritos que desencarnam dessa forma. O título, então, é Lamentações de um Boêmio. Foi proferida em Bordeaux a 19 de abril de 1862. No presente, aí a comunicação dele já é da seguinte forma: no presente, sou menos infeliz, porque não sinto mais o laço que me ligava ao meu corpo. Enfim, sou livre, mas não satisfiz a expiação. É necessário que eu repare o tempo perdido, se não quero ver prolongar os meus sofrimentos. Deus, eu o espero, verá o meu arrependimento sincero e consentirá em me conceder o seu perdão. Orai ainda por mim, isso vos suplico. Então temos um espírito aqui arrependido do que fez, arrependido da sua vida provavelmente de excessos, de puro egoísmo, orgulho e com nenhum respeito, nenhuma preocupação para com a vida do próximo, para com a caridade, enfim, para com os valores cristãos. E aí ele começa o relato dele propriamente dito: homens, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje eu expio e sofro. Que Deus vos faça a graça de evitar os espinhos nos quais me dilacero. Caminhai no caminho largo do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Como eu disse, ele arrependido do que fez, com sentimento inclusive de remorso mesmo pelaquilo que fez. E ele prossegue: aquele que sacrifica aos instintos brutais a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, se assemelha ao animal que frequentemente maltrata. O homem deve usar com sabedoria os bens de que é depositário, deve se habituar a não viver senão em vista da eternidade que o espera e, por conseguinte, se desligar dos gozos materiais. Olha só, até a percepção dele da vida futura, uma vez que ele já está na vida futura, mas percebe o quanto ele viveu alheio a essa realidade futura. Muito interessante. Prosseguindo: seu alimento não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar-se às estritas necessidades de sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem estar regidos pela mais forte razão, sem o que se materializa em lugar de se depurar. E aqui vemos com muita propriedade realmente ele preocupado mesmo e triste por ter desperdiçado e usado mal os seus recursos, abusado em excessos em alimentação, abusado em excesso naquilo que o dinheiro podia comprar. Continuando: as paixões humanas são um laço apertado que enterra nas carnes, portanto não o reaperteis mais. Vivei, mas não sede boêmios. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria espiritual. As paixões terrestres vos expoliam antes de vos deixar, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Cobri-vos com boas obras, elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Muito brilhantes, elas esconderão as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada retira. E ele encerra as lamentações, o lamento, enfim, a comunicação dele dessa forma. Convidando a não boemia, a boemia, ou seja, convidando a uma vida justa, uma vida de equilíbrio, uma vida pautada no bem, uma vida, enfim, de ajuda, de caridade. Fala inclusive dos excessos, fala inclusive de roupas
provavelmente as roupas luxuosas que ele vestia, que cobria as torpezas do espírito, né? E nos convida a vestirmos da vestimenta divina, que nada retira, né? Que tudo mostra de bom. E essa vestimenta divina ele chama, olha só, de caridade e de amor. Muito, muito interessante mesmo. Tem as instruções do Guia do Médium, né? Apareceu durante essa comunicação para as seguintes instruções. Ele esclareceu mais a situação desse espírito. Este espírito está num bom caminho, uma vez que, ao arrependimento, junta conselhos a fim de se colocar em guarda contra os perigos da rota que segue. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo de fato para o bem. Por isso, sua situação, sem ser feliz, não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende, resta-lhe a reparação, que se cumprirá numa outra existência de provas, né? Aqui o Guia do Médium traçando o perfil muito interessante e justo desse espírito que já se arrependendo, mas deixou o tempo passar e aí não tem jeito, tem que retornar. E aí o guia continua, o Guia do Médium, né? Mas antes de ele lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens com vida toda sensual, que não deram ao seu espírito outra alternativa que é a de inventar sem cessar novos gozos. E aqui é interessante porque o guia está falando não mais especificamente somente desse espírito boêmio, mas ele fala de todas as pessoas que desencarnam nessa situação totalmente inconsequente, totalmente irresponsável. E a consequência é essa, o conjunto de consequências são essas. Vejamos só, a influência da matéria segue-os além do túmulo e a morte não põe um termo aos seus apetites, que a sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de satisfazer. Jamais tendo procurado o alimento espiritual, a sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança, sujeita à ansiedade do homem que não tem diante de si, senão a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo ocasiona, naturalmente, a nulidade do trabalho do espírito depois da morte. Não mais podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí, um mortal dissabor do qual não prevêem o fim e ao qual preferem o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar para Deus. Muito interessante, então, essa perspectiva. Muito interessante, aliás, esse perfil que o guia do médium traça, né? Do ser humano irresponsável, homem ou mulher, que vive somente a sensualidade, o poder do dinheiro, a materialidade, os gozos, os desejos, enfim. Não cuida de preencher a mente com conhecimento, né? Lembram das duas asas que o Emmanuel sempre nos ensina, né? O voo do espírito é composto por duas asas, né? A asa da moral, dos valores éticos, moralizados, enfim, e a asa do intelecto, né? A asa do conhecimento. O voo perfeito faz-se com as duas asas. E aqui, né, o guia, com muita propriedade, lembra que esse espírito não cuidou, na verdade, de nenhuma das asas. Portanto, fazer o que no mundo espiritual? Se os valores dele, né, desses espíritos, os valores são materiais, inteiramente materiais, quando chegam no espírito, onde não há matéria, onde não há o objeto dos seus desejos, se veem no nada. E que sofrimento deve ser isso, sem perspectiva, sem o que saber fazer, totalmente enganado, contrariado, arrependido e com muito remorso, que é uma dor pungente. Bom, era essa a aula de hoje, né? Muito que se aprender com isso. Essa foi a história desse boêmio e de muitos espíritos que desencarnam
dessa maneira, assim nos lembra o guia espiritual, né, do médium, e nos serve de reflexão, né, para muitas reflexões, aliás. E nós, o que estamos fazendo da nossa vida? Vamos desperdiçar, vivendo uma vida totalmente material, preocupado totalmente com o ter? Já sabemos o que nos aguarda, né? Tivemos Jesus Cristo, antes dele tivemos até Moisés e os profetas, depois veio Jesus Cristo, depois a terceira revelação, o Espiritismo, ou seja, muito temos aprendido, muitos espíritos têm nos ensinado. O que faremos com esse legado, né? O que faremos com essa nova perspectiva espiritual e que valoriza mais a nossa vida? Era essa a reflexão de hoje. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou e até a próxima videoaula. Tchau.